Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo nós vamos tratar sobre os resultados do Banco ABC e da SLC Agrícola. Vamos para o vídeo. Bem, e para começar, eu já queria agradecer aqui que estamos completando quase 200 inscritos no canal. Eu fico muito feliz que eu já tenha conseguido, aqui com a ajuda de vocês, conquistar esse progresso, chegar ali quase seus 200 inscritos. Faltam apenas 5 para eu conquistar essa meta, então se você gostar do conteúdo, se de alguma maneira isso aqui acrescentar no seu conhecimento para investir e investir de uma forma consciente e com qualidade, por favor, se inscreva aqui no canal e compartilhe também com seus amigos, considerando, claro, que outros vídeos sobre resultados de balanços de empresas, eles também vão sair sobre minha própria carteira de investimento, também aqui eu coloco no canal de forma pública para que você consiga analisar, assim como um investidor normal, como eu, como você, investe na bolsa de valores e tem alguns resultados positivos, outros negativos, mas claro, numa administração de risco. Mas sem mais delongas, vamos partir direto para o resultado do Banco ABC. Eu trouxe aqui para vocês basicamente que o banco ele trouxe um lucro líquido na casa aqui dos seus 218 milhões apenas nesse terceiro trimestre. Isso corresponde a basicamente 44% a mais do que reportado lá no terceiro trimestre de 2021. Isso é muito interessante porque o que a gente consegue enxergar com base nisso? Primeiro, nós conseguimos enxergar aqui algumas provisões para devedores duvidosos, eles estão deixando de ter o efeito caixa que era ali considerado. Então, basicamente é o seguinte, nós vamos considerar como uma perda, vamos dizer assim, o valor que o banco ele provisiona a fim de, se um devedor ele acabar não pagando. Então, para que eu não corra o risco de ficar no prejuízo, eu pego algum dinheiro, coloco ali como uma provisão e essa provisão ela vai fazer frente caso aquele devedor para qual eu emprestei o dinheiro ele não venha me pagar ou me pague uma parcela menor. Consequentemente, tudo isso vai ser revertido para o lucro. Por quê? Uma vez que você coloca todo esse PDD de volta para o balanço da empresa e ela consegue fazer um giro ali na sua carteira de crédito, consiga conceder mais crédito para as pessoas, enfim, fazer ali, vamos dizer assim, uma alavancagem financeira, porque ela está colocando dinheiro ali de volta no mercado, dinheiro de volta na circulação, ela consegue fazer com que isso se transforme posteriormente em lucro para a empresa. E ela conseguiu fazer isso nesse terceiro trimestre em comparação ao terceiro trimestre do ano passado. E claro, se nós formos considerar ainda que é um banco de dividendos, que inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal comparando os melhores bancos e alguns daqueles que não são tão conhecidos, mas que também trouxeram para os seus acionistas bastante resultados positivos. E eu vou deixar aqui no card para que, caso você queira, depois conferir esse vídeo. Seguindo um pouquinho mais aqui na notícia, eu gostaria ainda de ressaltar algo que eu achei extremamente interessante, que a margem financeira teve um incremento também aqui na sua casa dos seus 40,7% e também em relação ao trimestre do ano passado. E uma outra coisa aqui que eu também gostaria de pontuar com vocês é, muitas vezes as pessoas elas imaginam que algumas inovações tecnológicas como o Pix ou alguns bancos digitais que eles acabam não cobrando por alguns serviços bancários, eles fariam com que bancos tradicionais eles acabassem tendo uma queda na sua receita decorrente da prestação desses serviços bancários. No entanto, considerando o balanço de outros bancos que já foram anunciados, a gente pode perceber que a receita dos serviços ela permanece estável ou, em alguns casos, ela acaba até crescendo. Se nós pegarmos aqui a receita dos serviços, então aquela taxinha que é cobrada no cartão de crédito ou aquela taxa que é cobrada, por exemplo, para alguma transação ali dentro do banco, isso teve uma renda de 121 milhões. Então, o que eu quero dizer para vocês é o Pix, o banco digital, ele não vai trazer tanto prejuízo como a gente estava imaginando, pelo menos num curto prazo. Eu ainda acredito que essas inovações elas vão fazer sim com que grandes bancos eles tomem assim cuidado, eles abram o olho para esse tipo de mercado, para essa fatia de mercado que está sendo sim consumida, por exemplo, por Nubank, Banco Inter e enfim, alguns outros que fornecem esse tipo de coisa. E aqui nós podemos perceber um crescimento de 25%. Poxa, se considerarmos então basicamente que no terceiro trimestre do ano passado a gente tinha alguma coisa em torno de 96, 95 milhões ali de serviços bancários, você tem um acréscimo de 25% em apenas 12 meses. Poxa, que rentabilidade, ou é possível talvez da bolsa de valores a gente conseguir essa rentabilidade?
Só que olhando especificamente para uma empresa que já tem um volume financeiro e uma estabilidade muito grande, ela conseguir ter um acréscimo desse é muito interessante para o seu acionista, especialmente para aquele que considera essa empresa uma boa pagadora de dividendos. E aqui há dois dados muito fortes que o Banco ABC eu considero como um dos melhores no setor, especialmente porque, como eu comentei no vídeo fazendo uma análise dos bancos, ele é um banco que atua muito na frente empresarial e, comentando também naquele vídeo, eu disse que aqui em São Paulo especialmente, eu consigo ver muitas placas em empreendimentos ali, em obras que estão sendo levantadas, que está sendo financiada pelo Banco ABC. Então, poxa, é um banco que ele tem, no fundo, bastante solidez. Por quê? Porque caso aquele devedor ele não venha pagar, poxa, você tem um terreno que ele provavelmente foi dado em garantia, você tem outras tantas garantias pelo valor que você acabou entregando na mão de uma construtora, de uma incorporadora, para ela conseguir levantar aquele prédio. E olhando em tudo isso, a carteira de crédito expandida subiu 11%, considerando a base anual, atingindo aqui 41 bilhões de reais, é muito dinheiro. E um dos indicadores que muitas pessoas gostam bastante, eu acho também interessante, que é o ROI, que basicamente é o retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, quanto que a empresa ela coloca naquele investimento e quanto que ela consegue retornar. Nós tivemos basicamente alguma coisa aqui em torno dos seus 17,5%. Então, só para que a gente tenha uma noção de como que esse cálculo é feito, basicamente se eu coloco R$ 100 na sua mão, esses R$ 100 eles se transformam em R$ 117,50. Basicamente, esses 17,5% eles são a remuneração que o dinheiro acaba trazendo para o banco. Claro, se nós considerarmos que nós temos uma taxa Selic ainda bastante alta, na casa ali dos seus 13% ao ano, e o banco, naturalmente, para conseguir lucro, ele precisa rentabilizar mais do que isso, porque senão valeria a pena ele colocar todo o dinheiro dele na Selic, não faria sentido ele emprestar para alguém. Então, para isso, ele precisa rentabilizar mais. Então, se considerarmos que ele está rentabilizando seu dinheiro acima do que a Selic está rentabilizando, eu acho muito interessante, considerando uma base anual ali de 12 meses, para que a gente consiga ter exatamente essa mensuração desse número. Eu acredito particularmente que para este ano e para o próximo ano, essa possibilidade de ter uma rentabilidade bastante alta em cima ali das pessoas para quem ele concede de crédito vão se manter bastante altas. Por quê? Porque a Selic, de acordo com as atas do Copom, enfim, de todo o Conselho Monetário aqui, eles indicam que a partir do final do ano que vem que nós teremos alguma queda de juros um pouco mais forte. É muito possível que ainda em 2023 nós tenhamos uma taxa de juros na casa dos seus 2 dígitos. Então, consequentemente, o retorno que o patrimônio líquido vai gerar para um banco vai ter que ser acima desse valor de 2 dígitos, porque senão não faria sentido nós colocarmos nosso dinheiro num banco que rentabiliza menos do que um título do Tesouro. E agora nós vamos partir para a SLC Agrícola. É uma empresa que, inclusive, se eu não me engano, o Thiago Reis ele gosta bastante. Ele gosta de duas, se eu não me engano, que é a Boa Safra e ele gosta também da SLC. Pelo menos eu me recordo de algumas lives ele ter comentado que é uma empresa bastante sólida, que tem perspectivas de crescimento bastante robustas. No entanto, para este trimestre, ela reportou um prejuízo líquido de 78 milhões de reais. Claro, nós não temos apenas que analisar questões friamente financeiras para analisar uma empresa. Por quê? Porque esse redutor do prejuízo, ou seja, porque anteriormente ele tinha um lucro de 113 milhões, por que esse prejuízo ele veio? E aqui ele explica no relatório. Basicamente, houve uma perda na produtividade de algodão e milho. Por que disso? Aí eles colocam aqui uma crise hídrica que se iniciou ali em março nos estados da Bahia e do Mato Grosso. Por que a gente está colhendo um resultado negativo lá do começo do ano apenas agora? E aí que eu acho interessante que você entenda uma certa dinâmica das empresas do setor agro em geral. Eu ando olhando um pouco algumas outras empresas do setor agro, apenas para que eu tenha noção de estudo, para que eu possa passar um conteúdo de qualidade aqui para vocês. E eu tenho percebido basicamente que todas elas trazem no seu relatório uma noção de como funciona o fluxo financeiro e operacional da empresa. Então, por exemplo, uma SLC Agrícola ou algumas outras empresas, como que elas funcionam? No começo do ano, normalmente,
há muitos pedidos ali que são feitos para ela. Então, eu digo para o produtor, eu digo ali para a empresa, olha, você vai fazer o seguinte, você vai me fornecer bastante sementes, então apenas lá em agosto, e eu já estou fazendo essa encomenda agora. Ou, por exemplo, eu já estou encomendando uma safra que vai ser plantada lá na frente. Então, hoje, no primeiro mês, eu tenho muita despesa, porque eu tenho que produzir todas as sementes, eu tenho que plantar, eu tenho que fazer, enfim, todas essas operações. E apenas depois de talvez 6, 8 meses eu vou acabar colhendo o resultado daquele investimento que eu fiz lá atrás. Então, imagine você, se você faz um investimento lá atrás de milhões e milhões de reais e por algum motivo de crise hídrica ou, enfim, outros fatores climáticos ou até mesmo operacionais, como houve ali na pandemia com falta de fertilizantes, a gente pode ter uma quebra de safra, a gente pode ter outros danos ali para o resultado financeiro da empresa. Então, considerando que tudo isso aconteceu lá em março e que, consequentemente, nós temos essa evolução que acaba chegando para alguns meses à frente, exatamente por conta dessa operação que as empresas do setor agro têm, é compreensível, sim, toda essa questão de prejuízo. Eu acho, sim, interessante analisar um pouco mais detalhadamente o balanço quando ele for ali aberto para os seus investidores, para que a gente possa ter uma noção se esse prejuízo ele vai ser ou pode ter sido coberto por alguma seguradora que esteja analisando ali a questão do sinistro para que ela efetivamente venha a pagar depois por conta desse prejuízo. É muito comum que algumas safras ou algumas questões operacionais das empresas elas sejam seguradas por seguro. Então pode ser que talvez no quarto trimestre nós tenhamos o resultado do seguro incorporado no balanço desse trimestre. Então, não fique muito preocupado com esse prejuízo. Por quê? Porque a empresa, ela antes estava dando lucro, ela já vem com outros resultados trimestrais bastante interessantes. É uma empresa bastante promissora. Eu não ficaria nem um pouco preocupado com esse prejuízo, porque ele se deve basicamente a uma questão climática que eu acredito que tenha sido pontual e que pode ter sido ainda coberta por seguro. Então eu ficaria extremamente tranquilo. É uma empresa sólida e que no passado já pagou bastante dividendos para os seus acionistas. Então, se você gosta da empresa, pode ser, e aqui não é uma recomendação de compra, mas apenas para que você fique atento a isso, que alguns investidores um pouco mais desatentos a essas questões operacionais, e enfim, analisando apenas o título da notícia e não analisando o corpo dela, podem ali acabar deixando algumas ações baratas ali na mesa e você, sabendo de tudo isso, tendo aqui o conhecimento que eu quero passar no canal, pode ali aproveitar e colocar essa empresa na sua carteira ou aumentar uma posição caso você já tenha. Seguindo um pouquinho aqui, eu queria falar com vocês sobre alguns resultados que ela trouxe aqui para gente. Então, olhando aqui o prejuízo líquido, nós temos, claro, o que ela já reportou, aqueles 78 milhões, e o que eu achei interessante da gente fazer uma análise ano a ano é que a receita operacional líquida ela aumentou 43%. Olha só isso. Então, como que uma empresa ela está dando prejuízo, sendo que uma receita operacional cresceu tanto? O que eu quero dizer, a empresa ela está expandindo, ela está crescendo, ela está ganhando fatia de mercado. E o que é interessante é olhar ainda o EBITDA ajustado. Nós estamos falando aqui em alguma coisa em torno de 380 milhões de reais, um aumento aqui na casa dos seus 14%. E aí, claro, em questão de margem EBITDA, o que eu quero dizer com isso aqui? Quanto que efetivamente daquele patrimônio ela consegue rentabilizar, qual que é a margem que sobra depois de ela excluir toda a produção dela. Então, nós temos aqui alguma coisa em torno dos seus 28%. Se olharmos em comparação ao ano passado, nós temos aqui um valor um pouco menor, mas calma, novamente a gente precisa tomar um histórico. No ano passado, muitos dos produtos ali, porque o milho, o algodão, enfim, as commodities agrícolas elas estavam muito em alta por conta, enfim, da pandemia e alguns fatores climáticos que também afetaram aqui as produções à época e isso acabou consequentemente reduzindo. Então imagine você, se você antes vendia um milho por 100, hoje você vender esse mesmo milho por 80, a sua margem acaba reduzindo, porque o seu custo ele permanece o mesmo, se não acaba ainda crescendo por conta de ajustes e tudo mais, e você acaba comprimindo um pouco a margem. No entanto, vamos considerar que uma margem ainda na casa dos seus 28% é muito alta. Eu particularmente acredito que empresas para entrarem no meu portfólio, elas têm que ter no mínimo uma margem líquida em torno ali dos seus 10 ou pelo menos 8%, a depender se for uma empresa um pouco mais complicada. Você pode olhar aqui depois no canal um pouco das empresas que eu tenho na minha carteira e eu faço uma análise um pouco mais detalhada de cada uma delas, o racional,
por detrás de elas terem entrado na minha carteira e você vai poder entender que eu olho muito a questão da margem líquida da empresa, porque eu considero que é um dos indicadores mais fundamentais para você entender como que a empresa ela consegue rentabilizar a operação que ela tem e, consequentemente, quanto que aquela operação ela pode ser rentável para longos e longos anos, considerando que a empresa pode com isso fazer investimentos, porque se você não tem uma margem líquida que te dê um sustento, você consequentemente tem uma possibilidade de fazer investimentos muito menor. Por fim, o que eu gosto muito aqui desse site da Trade Maps é que eles colocam algumas recomendações e alguns preços-alvo para essa empresa. Então, nós temos aqui que algumas casas de análise, notadamente 6 delas, disseram que a recomendação é de compra, algumas delas disseram que é o caso de venda, outras delas, na verdade, uma delas disse que deve manter a empresa, ou seja, não deve nem vender, não deve nem comprar. Aí nós temos aqui alguns preços-alvo para essa empresa. Normalmente aqui eles colocam a mediana e eu prefiro ficar com esse valor, que aqui nós ficaremos na casa dos seus R$ 54,00 e considerando mais ou menos ali a cotação de mercado que nós temos hoje, existe uma possibilidade de um upside na empresa nos seus 13%. Eu, particularmente, não ficaria muito preocupado com essa questão de preço-alvo, não ficaria muito preocupado com essa questão da valorização. Eu olharia para essa empresa como uma pagadora de dividendos num setor que é extremamente forte no Brasil. O Brasil ele é conhecido pelo agro, e se nós tivermos uma empresa como a SLC no nosso portfólio, por que não colhermos todos os rendimentos e dividendos que ela vai pagar ao longo de diversos anos, considerando toda a questão de investimentos que ela está fazendo no seu operacional. Bem, esse é o vídeo que eu gostaria de trazer para vocês, um pouco do resultado do ABC e um pouco do resultado da SLC, que são empresas que eu gosto bastante, que eu tenho sim olhado com bastante carinho. Hoje eu não considero colocar nenhuma delas no meu portfólio, não porque não sejam empresas boas, mas sim porque eu pretendo, conforme vocês podem verificar ali na minha estratégia de investimento na minha carteira pessoal, fortalecer as empresas que eu já tenho e aumentar a minha participação nelas. Por quê? Porque são empresas que eu gosto bastante, que eu tenho confiança na gestão, que eu tenho confiança no operacional, não que essas duas de hoje elas não sejam fortes, no entanto, eu já tenho empresas que eu gosto bastante. E se você quer mais vídeos sobre empresas da nossa bolsa de valores, especialmente ali sobre o balanço de várias delas que estão sendo anunciadas nesse terceiro trimestre de 2022, considere então seguir aqui o canal e compartilhar com seus amigos. Então, por hoje é isso, muito obrigado e tchau!